Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. O senhor aí, ó, muito obrigado. Um abraço para a dona Carmen Maciel Birchal, lá no bairro de Lourdes, sempre conosco. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. A senhora, como todas as donas de casa, nesta tarde aqui pela TV Horizonte. Suelen, boa tarde. Boa tarde, Suelen assim. Ogando. Boa tarde, assim, boa tarde você que está com a gente. Olha, vamos lembrar, a gente quer ouvir a sua denúncia e até mesmo dar um alô pra gente aqui no nosso WhatsApp, que é o 31 996 80 29 10. Então você já sabe, você coloca o seu celular assim na horizontal, grava também a sua denúncia, manda pra gente que a gente vai correr atrás, quem sabe a gente consegue resolver, não é mesmo? Afinal de contas, nós estamos aqui no canal 30.1 HTTV Digital e ao vivo agora aí no seu YouTube, transmissão em tempo real, TV Horizonte Oficial. A minha mãe morreu muito cedo. Era uma mulher que morreu aos 44 anos de idade, mas tinha uma sabedoria muito grande. Ela falava sempre com a gente citando ditados, né? Ditados, né? Às vezes, uma criança, um amiguinho que ficava lá em casa e que almoçava lá em casa, e a mãe do menino depois chegava e falava assim, ô, dona Maria, meu menino tá aí, dá, minha filha, aqui no prato que come um, come dois. Ela sempre tinha um ditado para falar alguma coisa, né? Eu estou lembrando de minha mãe, porque eu me lembrei de um velho ditado que diz, não adianta chorar quando do leite derramado. O leite já derramou, não adianta você chorar, né? Não adianta você limpar o fogão, porque já derramou o leite, né? Então, eu estou lembrando isso por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve um comportamento sui generis durante o depoimento dele ao Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a segunda turma, que é comandada, que tem lá como relator o ministro Alexandre de Moraes, que é o grande xerife do Brasil. Parece que, de repente, o ministro Alexandre de Moraes virou o homem que resolve tudo no Brasil. Só não resolve dessas malandragens, ladruagem, os grandes traficantes que ele podia fazer a mesma coisa como faz com os políticos também, né? Mas, segundo as informações que nós obtivemos, né, o presidente Bolsonaro passou uns dias lá em São Paulo, inclusive foi o hóspede do governador de São Paulo no Palácio Bandeirantes, né? E fiquei sabendo que ele teve uma reunião com o ex-presidente Temer, que foi quem indicou a Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal quando o Temer era presidente, né? O Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, foi ministro da Justiça do Michel Temer e depois o Temer o indicou para o Supremo Tribunal Federal. Então, tem uma relação muito grande. E o Temer é como se fosse o paizão do Alexandre de Moraes. E o Temer, então, conversou com o Bolsonaro e conversou com o Alexandre de Moraes. Falou, olha, vocês baixem as bolas, né? Porque já falei aqui com o ex-presidente, já conversei com ele, né? Ele pedi a ele que seja um cara mais solícito, mais educado e tal, e etc. E tal, e pediu a mesma coisa ao Alexandre de Moraes. Então, nós assistimos aquela cena, né, do Bolsonaro brincando com o Alexandre de Moraes, inclusive convidando-o para ser o candidato a vice da chapa dele, né? Essas coisas todas que aconteceram naquele depoimento, que a gente falou assim, olha, o Bolsonaro não ficou nervoso, não falou bobagem, né? E também o ministro Alexandre de Moraes estava mais calmo com ele. Quer dizer, houve uma conversa antes. Aí eu fico pensando assim, não adianta agora chorar sobre o leite derramado, né? O Bolsonaro foi presidente da República, teve a oportunidade de ser o melhor presidente da República do Brasil, enfrentou uma pandemia, mas falou bobagem demais. Se vocês pegarem aqui os programas que nós fizemos na TV Horizonte ao longo desses últimos anos, vocês vão ver eu dizendo assim, o Bolsonaro está falando muito, está falando que não deve, quem fala demais dá bom dia cachorro, dá bom dia cavalo e etc. Tal. E aí, infelizmente, agora o Bolsonaro está tentando, né, recolher esse leite que derramou, que não adianta mais, infelizmente. Suelen. Pessoal, olha só, a pesquisa do site Mercado Mineiro, divulgada nesta segunda-feira, mostra um aumento no preço das corridas por aplicativo em Belo Horizonte. E
administrador do site de pesquisas, o Feliciano Abreu, traz os detalhes do levantamento. Vamos conferir? Vamos lá. Nós pegamos da Praça Marília de Dirceu, que seria o trajeto, até mesmo a Praça 7, durante a semana, nesse horário. O mais barato que nós encontramos foi justamente o Uber, que nesse trajeto cobra R$ 10,91, seguido pelo 99 Táxi, que cobra R$ 13,80, a Cooper Táxi cobra R$ 17,18 e a InDrive, que normalmente negocia valores, cobra R$ 15. Então há uma diferença entre o menor e o maior valor de 57%. Daí a importância do consumidor ter todos os aplicativos no seu celular, porque aí ele vai fazer o percurso, vai fazer a pesquisa do seu percurso para ver qual que fica mais em conta. Claro que tem que levar em consideração também a questão da qualidade dos veículos. A gente sempre pede o mais barato que está sendo exposto. Um detalhe interessante também é que comparamos o preço médio em relação a 13 meses atrás, da própria empresa. E quando a gente fala no Uber, por exemplo, esse trajeto ele cobrava R$ 12,91 há 13 meses atrás, atualmente ele cobra R$ 10,91, então caiu 15,91%. Por outro lado, a 99 Táxi, que estava num momento promocional quando a gente fez essa pesquisa no ano passado, ela cobrava R$ 4,36 por esse trajeto e atualmente ela cobra R$ 13,80, então subiu 216%. O Cooper Táxi, que o preço médio era R$ 13,59 quando a gente fez essa pesquisa há 13 meses atrás, passou para R$ 17,18, então um aumento de 26%. E o InDrive, que sugeria R$ 13 por esse trajeto, passou a sugerir R$ 15, então teve um aumento de 15%. Um detalhe interessante é que a gasolina há 13 meses atrás custava R$ 5,99 em média em Belo Horizonte. Atualmente ela custa R$ 5,97, então manteve praticamente o mesmo valor. Assim como o etanol, que custava R$ 4,16 há pouco mais de um ano, atualmente R$ 4,19, então também manteve o valor. Pois é, a pesquisa também trouxe dados quanto aos valores cobrados, inclusive nas corridas de mototáxi em Belo Horizonte. As empresas que oferecem esse tipo de serviço também estão diminuindo o valor. Por quê? Primeiro que para fazer esse trajeto nós encontramos de R$ 4,25 pela 99 Táxi, pelo Uber R$ 5,49 e pelo InDrive é sugerido R$ 9,00. Então há uma diferença de 112% entre as empresas que praticam esse tipo de serviço. E um detalhe também, quando a gente comparou com 13 meses atrás, a 99 Táxi cobrava R$ 5,69, passou a cobrar R$ 4,25. Então uma queda de 25%, assim como a Uber, que o preço que ela cobrava era R$ 6,20 para fazer esse mesmo trajeto, atualmente é R$ 5,49. Então uma redução de 11,5% em pouco mais de um ano. É importantíssimo o consumidor tomar alguns cuidados, principalmente no caso das motos. Pegar aí o aplicativo de moto requer realmente muita atenção, porque sua segurança está em risco. Então tem que ter cuidado e não olhar somente o preço. Tem que olhar, tem que ter muito coragem também, né? Nosso querido e grande figura de Belo Horizonte, Feliciano Abreu. Porque em São Paulo, por exemplo, o mototáxi está proibido por causa dos acidentes que acontecem demais, né? Aqui em Belo Horizonte eu sei que o governo está todo mundo fazendo assim, não aconteceu nada de muito mais grave porque todo mundo está fazendo, parece que não está enxergando isso, né? Essas coisas estão passando. Todo mundo sabe que tem mototáxi, no interior então tem mototáxi à vontade, né? Mas vamos ver como é que vai ficar aí, o que o governo vai dizer, a prefeitura, o governo do estado, etc., quanto aos mototáxis em Minas Gerais. Muito bem, Suelen. assim. Agora vamos direto na redação, gente, Vamos. com o João Eduardo Santana, que traz as últimas informações sobre o conflito entre Israel e Irã. E aí, Boa João? tarde, João. E aí? Novas notícias a respeito do conflito? Sim, Suelen, sim também. Assir, boa tarde para vocês, para quem nos acompanha no Ei Gente dessa segunda-feira, essa semana de feriado, mas com muitas notícias importantes para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Graças a Deus, né, Assir, saiu lá de Israel, de Tel Aviv, a comitiva brasileira que estava desde a última sexta-feira ilhada em meio ao conflito entre Israel e Irã. Na manhã de hoje, por volta das 7 horas da manhã, horário de Israel, meio-dia, horário aqui de Brasília, saiu
lá da cidade de Tel Aviv, a comitiva de 13 pessoas, né, incluindo o prefeito aqui da capital mineira, Álvaro Damião, do União Brasil, e o prefeito Cícero, lá da cidade de João Pessoa. Cícero Lucena. Cícero Lucena, obrigado. Cícero Lucena, lá de João Pessoa, na Paraíba, ele que é do PP, os 2 prefeitos de capitais, além de outros políticos de outras cidades brasileiras, eles que estavam ilhados lá na cidade de Tel Aviv por conta desse conflito. Eles seguiram em terra uma viagem de cerca de 4, 5 horas até a Jordânia, onde eles foram acolhidos pela comitiva, né, do Ministério das Relações Exteriores, e agora eles seguem em um avião particular que foi fretado aí pelo governo da Paraíba. Eles seguem aqui para o Brasil. A previsão de chegada aqui no país é amanhã, terça-feira. Lembrando que esse conflito continua, agora o Ministério das Relações Exteriores está buscando repatriar os brasileiros que estão lá. Inclusive, nós estamos acompanhando o caso de uma idosa, uma idosa e seu esposo, que foram levados pela filha para conhecerem a Terra Santa. Chegaram lá na quinta-feira, no dia 12, e na sexta-feira, dia 13, o conflito acabou eclodindo. Agora, o Ministério das Relações Exteriores busca, junto com o grupo Brasil-Israel no parlamento, principalmente no Senado, esse grupo que é chefiado pelo senador mineiro Carlos Viana, do Podemos, eles buscam formas de repatriar esses brasileiros que estão em meio ao conflito. Hoje, no início da tarde, a Círia Suelen, uma bomba explodiu em uma TV estatal iraniana. Uma comentarista fazia lá o seu jornal, apresentava e, infelizmente, ao vivo, essa bomba explodiu. Tivemos muitas mortes no fim de semana, tanto do lado israelense quanto do lado iraniano. Esses números, eles são extraoficiais, porque em meio à guerra, esses números acabam sendo aí divulgados por várias formas diferentes. A gente não tem números oficiais sobre o número de mortes, mas fato é que é um conflito que avança em escala gigantesca e ainda sem nenhum tipo de previsão de paz. Então, a gente reza por dias melhores, não é isso, Assir? É isso aí. E é interessante a gente dizer, João, que lá em Israel nós temos mais informações a respeito de Israel, porque Israel é um país democrático, Justamente. Né? E o Irã é uma ditadura. É uma ditadura. É uma teocracia, né? Teocracia, né? E lá as coisas são difíceis, então você não tem muitas informações. A gente sabe que tem morrido gente de um lado e do outro, né? Sim. Agora, é bom lembrar às pessoas que esse conflito existe porque, para os iranianos, Israel não deveria existir, não é verdade? Para os iranianos, né? Aliás, o Irã, ele desconhece e acha que não houve holocausto. O holocausto foi uma coisa inventada. Justamente. Né? Então, foram contra a criação do Estado de Israel. Do Estado judeu, do Estado de Israel. Né? E para eles gostariam de acabar com os judeus, né? Mas, então, é claro que houve aí uma mão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam conversando com o Irã a respeito do Irã, que está desenvolvendo lá armas nucleares, arma nuclear, bomba atômica, etc. Extração do petróleo também conta muito etc. nisso. Né? Então, quer dizer, o Israel apenas, essa agressão que Israel fez ao Irã era justamente porque sabe que se o Irã tiver uma bomba atômica, a primeira coisa que eles vão fazer com a bomba atômica é jogar em Israel. Justamente. Né? Que ali, Israel é um estado pequeno. É um conflito que já dura mais de 2.000 anos. É um conflito bíblico, né? Jesus passou por esse conflito e ele chegou ao nosso tempo agora. Lembrando, Assir, algo muito importante antes de nós irmos para o intervalo, esse conflito que já dura vários dias parece que vai se agravar agora, porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acabou de dar uma declaração que foi registrada pela Reuters e também registrada pela CNN Internacional, falando que esse conflito entre Israel e também o Irã terminaria se o Ayatollah, né, que é o líder supremo do Irã, fosse assassinado. Ele falou, se matarem o Ayatollah, o conflito acaba. Ou seja, uma expressão como essa, nesse momento, possivelmente vai gerar um conflito ainda maior, né, Assir? É uma guerra gerada pelo ódio, né? Justamente. Felizmente. Oremos. João, obrigada, até mais, viu? Daqui a pouco a gente volta, até já! Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado. Somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes.
Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, você tem uma oportunidade de fazer o seu implante dentário na Oral Sim. Oral Sim é uma empresa que tem mais de 22 anos, uma experiência em todo o Brasil. E você aqui em Belo Horizonte vai encontrar a Oral Sim na Pedro II, esquina de Ervalha, e também na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Você encontra essas duas clínicas da Oral Sim, que faz o seu implante dentário, você paga em 18 vezes. Em 18 vezes, sem problema nenhum. Olha, para você fazer o implante dentário, eu sempre falo o seguinte, Deus nos deu duas dentições, a primeira e a segunda. A terceira é com a Oral Sim, mas você tem que ligar, 21 17 3300. 21 17 3300, ligue para lá. Eles vão fazer você vai fazer uma consulta totalmente gratuita, eles vão olhar as condições da sua boca e ver o tipo de serviço que tem que ser feito na sua boca. E pode chegar ao implante dentário, tá legal? Todo tipo de serviço dentário você faz lá, todo tratamento, inclusive o implante dentário, tá? Oral Sim, 21 17 3300. Ligue para lá! Pois é, nós agora vamos receber aqui um convidado muito especial, não é isso, Ellen? Não, ele é chique demais, gente, maravilhoso. Olha só, nós estamos recebendo o apresentador do Placar, gente, Horizonte, que é sucesso de segunda a sexta aqui na TV Horizonte e também na Rádio América, tá? Que é o 107.1 FM. Vamos receber, sabe quem, gente? Nada mais, nada menos que quem? Leonardo Ângelo, gente, olha que luxo. Leonardo, seja bem-vindo. Fala pra gente desse sucesso todo. Que coisa boa, obrigado pela recepção, Suelen. Pois Meu é. mestre, Acirantão. Enfim, não sei se é sucesso demais assim não, mas a gente está muito satisfeito com o trabalho que a gente está fazendo. Eu sempre fui um apaixonado por esporte, por futebol, e a TV Horizonte me deu essa oportunidade de poder trazer um pouquinho desse trabalho para cá, junto com os nossos colegas, né, os comentaristas que participam conosco aqui, sempre de segunda a sexta, de 7 às 8 da noite, e com essa novidade, né, como disse a Suelen, na Rádio América 107.1. Prazeraço estar com vocês aqui. Ô, João, demais. e o mais João, Leonardo, o mais interessante que nós estamos falando aqui é que nós estamos regando uma plantinha, né? Tá plantando, a plantinha tá pequenininha, nós estamos regando todo dia, né? Colocando um pouquinho de água, um pouquinho de adubo, né? E essa plantinha vai crescendo, entendeu? Não, é verdade. É a TV que mais cresce em Belo Horizonte. É uma TV que tem penetração em todos os públicos, todas as ideologias. Muito grato de estar aqui. Sou até de público agradecer a direção da emissora, né, da rádio, TV, pela oportunidade da gente poder falar de Atlético, Cruzeiro e América. Eu sempre falo assim, Suelen, que o programa não é bom, mas também não é ruim. É diferente. Muito bem. Entendeu? Então a gente fala do nosso jeitão. Aí, Eu defendo hoje que vocês não falem só de Cruzeiro e Atlético e América, falem de vez em quando de um democrata de governador Valadares, Sete Lagoas, do Vila Nova, né? Justo. Do futebol que está aí vamos dizer, nas cercanias de Belo Horizonte, né? Que acontece muito, né? Talvez o nosso programa, não, acho que com certeza, eu não conheço outro programa que tem o espaço que nós temos ou que nós damos para o futebol de base, né? Nós tivemos até o pessoal da Federação Mineira de Futebol para falar da segunda divisão do Isso é Campeonato muito legal. Mineiro. Então são clubes que precisam de divulgação, como bem dito pelo senhor. A gente precisa dar esse espaço, nós temos esse compromisso com o futebol de um modo geral. Eu falo Atlético, Cruzeiro e América, mas nós temos o Vanderlei, que é flamenguista enrustido. Muito Entendeu? bem. Nós falamos muito de seleção brasileira. Então, o programa está aberto. Eu acho que esse é o sucesso do programa, é o sucesso do horário, exatamente pelo programa estar aberto a novas situações. Pois é, eu fico me lembrando o seguinte, que hoje a cidade tem mais de 2 milhões de habitantes. Quando nós tínhamos 600 mil, 700 mil habitantes, nós tínhamos 5 times de futebol profissionais na cidade. Além de Cruzeiro, Atlético e América, nós tínhamos o 7 de setembro, 7 de setembro. e tínhamos o Renascença.
né? Renascença. Então nós tínhamos 5 clubes de futebol profissional em Belo Horizonte, vivendo bem, né? Nós tínhamos a Taça Belo Horizonte, tinha o Campeonato Mineiro, né? O Campeonato Mineiro era disputado naquela época com 30, 40 clubes, sei lá. Era um campeonato que começava em março, terminava lá para outubro, né? E era um campeonato que disputava muita coisa interessante. As cidades mais importantes de Minas estavam lá, como Uberlândia, Uberaba, Conselheiro Lafayette, Varginha, Pouso Alegre. Então, essas times cidades assim, todas, de expressão, né? times... Ainda tem, né? Eu acho que hoje os clubes disputam menos. O Campeonato Mineiro enxugou, né? Dividiu em 2 primeira e segunda divisão. Então, eu acho que o programa tem essa missão, né? É um programa belo horizontino, é um programa bem mineiro, com a nossa linguagem, com o nosso jeitão, mas a nossa missão é elevar cada vez mais o nome dos clubes, não só da capital, mas de toda Minas Gerais. E mais interessante é a audiência que tem crescido a cada dia, né? Eu fico feliz demais. Assim, eu te conheço de outras épocas, né? De longa data. Sabe que... Mas eu também fico orgulhoso quando eu vejo você falar assim, lá do Paraná, lá do Rio Grande do Norte, tem alguém nos assistindo. Isso aqui quebrou alguns paradigmas, né? Eu acho que a TV me deu uma oportunidade. Outro dia até cheguei... Eu falo isso muito com minha esposa, que também é da casa, né? Isabela Hoff. De Bem Com Você, gente. Vamos fazer a propaganda completa. De Bem Com Você, horas. maravilhoso. Hoje, 8 da noite. 8 da noite, tá, gente? Fica aí, ó. E tá indo muito bem também. Estou muito orgulhoso por ela também. É mais um agradecimento que a gente tem à casa aqui. Cara, o dia que apareceu pela primeira vez uma garotinha lá na Paraíba, com a minha foto no fundo da televisão dela, e ela gravando um vídeo para nós, eu te confesso que eu fiquei muito emocionado, fiquei muito orgulhoso de saber que a minha imagem, ela está para todo o Brasil através da Rede Catedral, e a gente chegando no interior da Paraíba, né? E o canal sintonizado no nosso programa, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estava lá assistindo o nosso programa, uma menininha, uma garotinha. Cara, a nossa missão aqui, ela é gigantesca. E vale lembrar... Eu fico feliz demais. Isso mesmo, e vale lembrar também que tem transmissão em tempo real, gente, pelo YouTube, né? TV Horizonte Oficial. Então não tem como não assistir. Tem YouTube, rádio, TV, né, Léo? Tudo. Eu falo que é o único, de esportes, é o único multiplataformas do Brasil. A gente está 30.1 aberto, canal da TV, 107.1 FM, 2 canais no YouTube, que é o @Placar Horizonte e o da TV Horizonte Oficial, Instagram. Então, hoje as plataformas, elas ajudam nisso também, né? Leva pro mundo. Pro mundo inteiro. Então, eu sou só a cara do programa, assim, eu sou o apresentador do programa, mas a gente tem um time muito comprometido. Agora eu vou te dar uma perguntinha rapidamente. O que você está achando do futebol mineiro? Como é que está? O que você está achando do futebol brasileiro nos últimos tempos, né? Essa ascensão do Cruzeiro de repente, olha, o Atlético indo para lá também, chegando perto. Eu acho que o Atlético está aquém do esperado. Eu acho que o Atlético terminou bem o Campeonato Mineiro. A gente tem grandes embates no programa, porque eu sinceramente achava que o Atlético deveria estar numa situação melhor. E o Cruzeiro, eu vou dar a mão à palmatória aqui, que me surpreendeu. Eu também me surpreendeu. Eu não esperava do Cruzeiro estar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Uma maldade o Cruzeiro não ter ganho do Vitória, a chuva atrapalhou. Verdade, né, horrível, a partida lá no Barradão. A partida foi muito ruim. Eu acreditava muito na vitória do Cruzeiro, para o Cruzeiro, nessa parada para o Mundial Interclubes, o Cruzeiro, pelo menos nesse momento, ser o líder do Brasileirão, mais de um mês estaria à frente, né, da tabela. Mas eu acho que o Cruzeiro se credencia ao título, muito. O Palmeiras está credenciado, o Flamengo, o Cruzeiro ganhou dos dois. Então eu acho que o Cruzeiro vai brigar na cabeça e eu acho que o Atlético ainda precisa provar mais, eu acho que está se reencontrando, claro que ainda tem muito campeonato para a gente acompanhar, mas eu esperava mais do Atlético e estou muito surpreso com o futebol apresentado pelo Cruzeiro. Muito bem. Ô, Leonardo, muito obrigado, sucesso sempre. Poxa, aí. eu Placar, fico feliz gente, demais. Placar Horizonte, hoje às 7 horas, ao vivo, hein? É isso Confira aí. lá. Mas Muito vamos bem. agora à redação da Rede Catedral, João Eduardo Santana. E agora, João, o que nós temos aí de novidade? Você vai trazer informação sobre o Pix automático? Tô curiosa. O que é isso aí? Uma saudação afetuosa também ao meu amigo Leonardo Ângelo, que está aí agora aí na bancada com vocês. Ele que foi meu colega por muitos anos no rádio, assim como o Acir, né? Graças a Deus estamos juntos aqui também na Rede Catedral. Suelen, vamos falar sim sobre o novo Pix automático. O Banco Central liberou hoje
essa nova modalidade que vai fazer com que seja uma alternativa ao famoso cartão de crédito, né? Vai facilitar o pagamento daquela conta de água, a mensalidade escolar, a taxa de condomínio, também as assinaturas, né? Só que lembrando que essa ferramenta ela depende de cada uma das empresas prestadoras de serviço. Então depende da escola, da academia, da companhia de energia. Essas empresas precisam liberar essa forma de pagamento para os clientes. Então é importante que você consulte aí a empresa com qual você precisa fazer o pagamento para saber se essa modalidade já foi liberada. Lembrando uma coisa muito importante também, a Ciri Suelen, que o Pix automático é diferente do débito automático, a medida que permite que a empresa, a partir da contratação do serviço com um banco, receba Pix automáticos de clientes de qualquer instituição financeira. Antes era necessário firmar um convênio de débito automático com cada um dos bancos, o que dificultava o processo, principalmente para as pequenas e médias empresas. Quero destacar também que o pagador nunca pode ser cobrado pelo Pix, viu? O Pix é uma ferramenta gratuita oferecida pelo Banco Central do Brasil. Essa regra vale tanto para transferências para pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas, para empresas. Mas você não disse o mais importante, João. Sim. É porque você tem que ter dinheiro na conta, porque senão não dá certo. É verdade. Precisa ter dinheiro, viu? Dinheiro na conta, porque senão é muito fácil. Papai no Pix aí, mas e o dinheiro? É verdade. Tem que tá lá, né? Ô, Assis, tendo o dinheiro na conta, procure aí a modalidade bancária da sua preferência, veja se já está liberado o Pix automático e cuidado com os golpes, não é isso, Assis? Isso aí, porque Muito bem, todo mundo obrigada, fala, não, João, agora até tem mais. Pix automático, dá uma maravilha, só você colocar no Pix, mas tem que ter dinheiro na conta, porque se não tiver dinheiro na conta, o pagamento não será efetuado naturalmente. Muito né? bem. É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, Suelen, tem notícias aí sobre o metrô? Isso mesmo, assim, olha, gente, obras no sistema do metrô de Belo Horizonte altera o intervalo, tá? Entre as viagens a partir de hoje. E quem traz mais detalhes sobre isso é a repórter Gabriela Salles. Vamos conferir. Viagens do metrô em Belo Horizonte terão mudanças entre os intervalos. De hoje até quarta-feira, o tempo de espera do modal será de 23 minutos fora do horário de pico, entre 8 às 11 da noite, nas estações Minas Shopping, 1º de Maio e São Gabriel. Segundo a empresa que administra o metrô da capital, a mudança no tempo de intervalo é devido às obras de melhoria no sistema. Na sexta e no sábado, depois do feriado de Corpus Christi, o intervalo volta para 23 minutos, também no período da noite e fora do horário de pico, nas estações 1º de Maio, Minas Shopping e São Gabriel. Vamos agora ao nosso querido João Eduardo Santana, lá na Central de Notícias da Rede Catedral. João. Oi, Assir, deixa eu fazer uma correção. No primeiro bloco, nós estávamos falando sobre a questão do conflito Israel e Irã e eu falei uns horários diferentes, né? Foi. Mas a bem da verdade, né, corrigindo agora para não deixar nenhum tipo de dúvida, no fuso horário de Israel ao Brasil, né, são 6 horas à frente. Então, agora são 5 horas mais 38 minutos, ou seja, lá em Israel, agora em Tel Aviv, são 23h38, 11h38 da noite. O prefeito Álvaro Damião e sua comitiva, eles deixaram a cidade de Tel Aviv rumo à Jordânia, uma distância aí de 2 horas e meia, cerca de 3 horas aí, por volta de 1h30 da manhã daqui do Brasil, 7h30 da manhã, lá no horário de Israel, tá bom? Só para fazer essa correção, para ficarmos bem alinhados com a nossa audiência. Falou, irmão. Deixa eu falar também agora uma coisa muito importante. Nesse fim de semana eu pude acompanhar o caso, né, um caso muito complicado de uma agressão, né, de uma mordida de cão, isso mesmo,
né? Um cão de grande porte que acabou atacando uma criança de 9 anos, isso na cidade de Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana. As imagens, elas estão até um pouco distorcidas porque as agressões foram muito fortes. Esse cachorro era um cachorro da família, criado desde os 45 dias de vida na casa, né, dessa criança de 9 anos, da mãe e também do pai, e infelizmente esse cão acabou agredindo essa criança, mordendo essa criança por diversas vezes. Essa criança se fingiu de morta, contudo, depois ela tentou despistar esse cão, saiu correndo para fora de casa, mas o cachorro foi atrás, ainda mordeu ela algumas vezes. As lesões foram muito profundas, muito sérias, né? Esse cachorro foi contido por vizinhos e a criança encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João 23 aqui em Belo Horizonte. Ela passa bem. Agora, Acir, fica a dúvida da família. O que fazer com esse cão? Fato é que a zoonoses da Prefeitura de Ribeirão das Neves já foi acionada para tentar solucionar esse caso. Com medo, a mãe e a criança deixaram a residência, estão na casa de amigos, o cão está sozinho lá, agora esperando uma solução. O que vai ser feito com esse cão que tem um porte muito grande, é bastante bravo, né? Inclusive nem a comida ele está comendo esses dias, de acordo aí com relatos de familiares, a comida tendo que ser jogada lá de qualquer forma, porque ele não aceita a presença de seres humanos dentro da residência. E agora, o que fazer, Acirantão? Um negócio sério, né? Sair fora, não ter mais o cão, né? Infelizmente. Talvez, no caso, sei lá, o que a gente tem que fazer, tem que ir fora do comum, né? Para tirar um cão desse da convivência da família. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, e agora nós vamos falar de um assunto que todo mundo tem interesse nele, que é o emprego. Você está desempregado? Está precisando de emprego? Como está? Tem muita gente querendo se empregar? Vamos falar sobre o assunto, Suelen? É isso mesmo, Acir. E ainda jogo mais perguntas. Como que profissionais e empresas podem realmente usar o LinkedIn de forma estratégica e com mais visibilidade? Quem vai nos contar tudinho é o colunista do Mercado e Inovação na BH Impress, que é o Diego Ferreira. Seja bem-vindo. Conta pra gente como que a gente vai conseguir realmente ser visto no LinkedIn e realmente ter mais visibilidade e oportunidade. Muito obrigado por me receber para falar sobre um tema que eu acho que ele é importante para o mercado mineiro. O LinkedIn atualmente ele é importante tanto para pessoas que estão à procura de emprego, mas também, por outro lado, para empresas que têm esse desafio atual gigantesco de atrair também colaboradores e talentos. Então, ele apoia ambas as pontas, né, do mercado de alguma forma. Atualmente, o LinkedIn no Brasil já é o terceiro maior mercado, então tem muito brasileiro que utiliza o LinkedIn. Para as empresas brasileiras, a maior fonte de prospecção de talentos é o LinkedIn em um mercado profundamente competitivo. E também é importante destacar também que atualmente mais de 40 milhões de estudantes utilizam o LinkedIn para procurar emprego. E a geração G já ultrapassou cerca de 50 milhões de pessoas lá. Então, se o LinkedIn, há um tempo atrás, era considerado algo para pessoas mais velhas, atualmente é um mercado no qual a inteligência artificial está tão forte, os jovens estão vendo que o LinkedIn se tornou uma plataforma essencial para se diferenciar e conseguir aquela vaga que ele acha que é tão importante para a carreira. E qual é o perfil hoje de quem procura emprego? Porque você passa de vez em quando na porta do supermercado, está assim, estamos contratando. Passa na porta de uma construção, estamos contratando. Em várias empresas você vai passando, tem sempre uma placa, estamos contratando. Não precisa ter experiência. Qual é o perfil das pessoas que procuram o LinkedIn? Olha, atualmente eu sou professor do Incluir Direito da FMG, que é um projeto da Faculdade de Direito da FMG, no qual eu leciono sobre LinkedIn para os estudantes de Direito. Do ponto de vista deles, que são jovens, eles usam o LinkedIn para procurar emprego, seja presencial ou seja, né, o home office à distância. Então, o jovem atualmente que procura o LinkedIn, ele está lá para talvez conseguir um emprego na área dele, mas de preferência um emprego que seja home office ou à distância. O perfil mais de jovens, então? Nesse sentido sim, é mais de jovens que procuram emprego Estudantes, naturalmente, né? Estudantes, naturalmente. Agora, o profissional mais velho que está no LinkedIn, ele tem alguns objetivos também. Ele pode estar querendo mudar de carreira,
Então, ele pode estar querendo, ele começa a ter uma carreira forte no setor e utiliza o LinkedIn para poder ir para outra área. Ou ele está querendo elevar a sua atuação na carreira no qual ele já está atuando. Então, como o jovem está procurando essa oportunidade, você também tem um profissional mais experiente que também quer utilizar o LinkedIn para poder crescer de alguma forma. Então, os dois estão ali nessa maneira, utilizando a plataforma. Diego, eu posso pensar que para eu ser mais vista, eu posso estar mexendo em algumas coisas práticas, por exemplo. Pedir um amigo meu ou algum ex-chefe para comentar lá sobre a minha vida profissional, se eu fui legal ou não. Quais outras dicas a gente pode dar para os nossos telespectadores, né, quem está assistindo a gente agora, para estar dando uma melhorada aí no seu LinkedIn para já mexer agora? Claro, pessoal. Olha, as maiores empresas do Brasil, sejam elas grandes ou médias ou pequenas, elas têm as equipes de recrutadores do LinkedIn que estão prospectando talentos para as empresas. O seu perfil no LinkedIn seria, tecnicamente, atualmente, o seu currículo. Então, um recrutador, quando ele olha o seu currículo no LinkedIn, que seria o seu perfil, ele olha a sua foto, a sua capa, o título, o nome, onde você estudou, onde você já trabalhou atualmente ou anteriormente também, as suas capacitações, depoimentos que algumas pessoas possam ter colocado lá sobre como foi trabalhar com você, as suas habilidades. Então, para alguém que está procurando emprego, é essencial que o seu perfil esteja completo, porque o recrutador ele vai fazer uma análise desse perfil, seja pessoalmente ou utilizando ferramentas de IA para poder fazer essa análise e ver se tem fit com a vaga que está procurando. Ou uma pessoa que está assistindo quer utilizar o LinkedIn para vender, atrair investimentos, atrair parcerias para uma empresa, ele também vai ter que ter o perfil completo. Então, é por ambos os lados, seja para quem está procurando emprego, ou seja para quem está gerando negócios. E, Diego, e se eu postar todo dia alguma coisa dentro, né, fazer um conteúdo dentro do LinkedIn, isso é legal ou é melhor esperar de 2 em 2 dias? Qual a sugestão que você daria para a gente? Olha, levando em consideração que hoje o Brasil já é o terceiro maior mercado do LinkedIn, são mais de 80 milhões de brasileiros que utilizam a plataforma, são aí 60 milhões de empresas ao redor do mundo que têm um perfil lá. O Brasil também está num nível alto com relação a isso. É uma plataforma, no ponto de vista profissional, muito ativa. Então, as pessoas que postam no LinkedIn, elas entendem que, de alguma forma, aquele ali é um ambiente de trabalho, que elas estão ali para ou gerar negócios ou para conseguir um emprego que ela tanto sonha também, que é importante, né? Então, se você está começando, cerca de 3 posts por semana já ajuda. Agora, se você realmente utiliza muito a plataforma, talvez uns 5 posts por semana, levando em consideração o fato do seu objetivo. Se você está lá para gerar negócios, é bom ser mais ativo. Agora, se você está lá para conseguir emprego, posta aí umas 3 vezes por semana, mas principalmente tente se conectar com os recrutadores, com as pessoas que procuram talentos para as empresas. Mas como é que eu chamo os recrutadores? Eu marco umas hashtags? O que você dá de dica? Olha, uma dica muito boa, que inclusive eu dou para os meus alunos lá no Inclui Direito, é, por exemplo, se você quer muito sonha em trabalhar numa empresa, você pode fazer uma publicação marcando essa empresa, você pode usar os filtros de pesquisa para poder encontrar os recrutadores dessa empresa, envia um convite, uma mensagem perguntando como é o processo seletivo dessa empresa, como é que é a cultura interna, tem algum tipo de plano de carreira interno, porque assim você entende que você quer muito trabalhar nessa empresa, mas o recrutador que está ali procurando um talento, ele vai conseguir te dar algumas dicas que com certeza vai te ajudar no processo seletivo. E não existe nenhuma outra plataforma que pode te dar essa conexão, sabe? Levando isso em consideração que os alunos hoje em dia, os jovens, eles entenderam isso sobre o LinkedIn. E os jovens que estão fazendo isso estão saindo na frente de outros que estão na procura de emprego. E eu estou em Belo Horizonte, mas eu quero, sei lá, trabalhar em São Paulo, Rio de Janeiro, ou até mesmo fora do Brasil. Existe essa oportunidade? Existe. Inclusive, muitos jovens, nos quais eu já lecionei lá na Faculdade de Direito da FMG ou em outros locais, eles têm um sonho de trabalhar fora do Brasil, só que à distância. Aí você tem que levar em consideração como é que é o recrutador internacional para o recrutador brasileiro. Então, se você é um jovem brasileiro que quer prestar um serviço para uma empresa de fora,
É importante que o seu perfil esteja completo, que você se conecte com esses recrutadores no idioma que local. seja português e inglês também Exatamente, é bom? Deixar? Sim, exatamente. Tem que estar preparado, inclusive. Tem que estar preparado, isso. Então, se você se conectar com o recrutador dos Estados Unidos, por exemplo, você conversa com essa pessoa em inglês ou espanhol na Alemanha, na Espanha, enfim, você tem que direcionar para o idioma. E com relação às suas habilidades, por experiência própria, para você trabalhar no exterior, principalmente à distância, os recrutadores do LinkedIn, eles obviamente vão olhar suas habilidades, mas eles gostam muito de olhar, por exemplo, a sua experiência de voluntariado, por exemplo, que é algo essencial. É muito comum nos Estados Unidos, Exatamente. a propósito, e no Brasil você coloca, fiz, sei lá, um teatro infantil para creche, ou eu fui no asilo, e aqui no Brasil acho que nem é muito olhado, mas lá fora tem realmente valor. Lá fora né? é muito Uma honrado. curiosidade, qual a forma de participação? Tem alguma remuneração, alguma coisa? A pessoa paga alguma coisa para participar, para se mostrar no LinkedIn? Não, o LinkedIn, ele oferece ferramentas, em sua maioria, totalmente gratuitas, assim. É por isso que eu tenho tanta facilidade de falar sobre LinkedIn para os estudantes lá da FMG, porque eles não vão gastar um centavo para poder aplicar essas atividades. É mais uma questão de você ter uma cultura interna, de entender que você está lá para crescer a sua carreira e que essas conexões que você faz lá vão te deixar na frente de outras pessoas que não fazem essas conexões no mercado de trabalho. Principalmente nessa época que a inteligência artificial vai mudar muito a questão do emprego no Brasil e no mundo. Ok. Então, conexões orgânicas vão te deixar mais à frente do que outras pessoas. Perfeito. Diego, muito obrigado, mas agora nós vamos direto na redação com o João Eduardo Santana. João, o que você traz pra gente agora? Oi, Suelen, oi, Assir, confirmando 5 horas mais 54 minutos. Quero dar um recado a você, motorista, que passa frequentemente pela Via Expressa aqui de Belo Horizonte. A partir de amanhã, às 0 hora, tem mudança no limite máximo de velocidade por lá, tá bom? De 80 para 60 km por hora, tá bom? É uma alteração feita pela Sumob em conjunto com a BH Trans, que visa, aí, de acordo com as autoridades, reduzir o número da gravidade nos acidentes da Via Expressa, que são muito comuns. Já tem faixa na região alertando os motoristas sobre essa mudança. Limite de velocidade agora 60 km por hora, começando na Avenida Coração Eucarístico de Jesus, que dá acesso ao Corel, também ao Dom Cabral, até a chegada à Avenida Teleférico, que já é no limite de Belo Horizonte, com a cidade de Contagem. Então, motorista, fique muito atento, a partir da 0 hora de hoje, terça-feira, a velocidade a 60 km por hora, a máxima na Via Expressa que liga Belo Horizonte a Contagem, a Cirantão. Até amanhã. Até amanhã. Era o único local em Belo Horizonte que você ainda podia andar 80 km por hora entre a entrada do Coração Eucarístico até a Avenida Teleférico, ali na estação do metrô. Justamente. Então, agora, como a cidade toda tem velocidade máxima de 60 km, então, você sabe, né? Se não quiser ser multado, ande até 60 km em Belo Horizonte. Tá legal? João, um abraço para você, até amanhã. Até amanhã. Obrigada, João, até mais. Muito obrigado, gente. Sueli, um abraço para você. Muito obrigada, Assir. Amanhã tem mais aqui pela TV Horizonte a partir das 17 horas. Muito obrigado. Às 19 horas tem o Placar Horizonte, né? E agora você fica com Dom Valmor de Oliveira Azevedo, o nosso arcebispo. Vamos rezar com ele. Mãe Maria!